Bom, então eu queria primeiro dar boa tarde a todos. Eu agradeço bastante a presença de vocês, né? Mesmo que seja via conference call, presença virtual, digamos assim, o Carlos Bebiano, o Vitor, Daniel, o Hans, o Guilherme Crispim. Hoje vai ser tranquilo que eu estou rodeado de amigos aqui. Vamos dar início ao webinar, a live sobre estruturas para sistemas fotovoltaicos, tanto em solo quanto em telhados, em coberturas. Então, primeiro eu vou fazer uma apresentação do pessoal para todo mundo conhecer quem é que são os apresentadores de hoje. Primeiro tem o Vitor Tavernari, ele é graduado em Engenharia Aeronáutica pela USP, mestre em Engenharia Mecânica pela USP também, atua no ramo de energia fotovoltaica há 5 anos, como diretor da Politec, fabricante de estruturas de solo fixa, trackers e carport. Tem o Daniel Kunz, amigo também de longa data, suíço, né? Já está praticamente brasileiro, né? Uns 25 anos aqui no Brasil. Formação em Engenharia Aeronáutica, pós em Marketing pela ESPM, Finanças pela FGV, Gestão de Projetos, PMI, pela Unijorge, na Bahia. Ele trabalhou já como gerente ou diretor comercial da Xerox, da Canon, UOL, NCR, Apple, e ainda arranjou tempo, ainda tem tempo para ser cônsul da Suíça, na Bahia, já há 11 anos. Oh, coisa boa. Carlos Bebiano também. Aqui, né? Carlos Bebiano, um batalhador aí brasileiro, formado em contabilidade de empresas pela FAEC, presidente do grupo SSM Solar do Brasil. Eles ganharam o título em 2018 e 2019 como o maior fabricante nacional de estruturas metálicas para energias renováveis. Atende hoje os 27 estados no Brasil e 4 países do Mercosul. Indústria 100% nacional. Graças ao bom Deus, né? O bom Deus é o trabalho, muito trabalho. Isso. O Hans também conheço de longa data, de uma das empresas, inclusive, que ele trabalhou, Hans Groh, formado em economia, atuou pela Fronius, eu conheci na Fronius, Refusol, Kissel, atualmente ele é diretor da América Latina e CEO da K2 do Brasil. K2, para quem não conhece, está no Brasil desde 2013 e tem sede e produção local desde 2019. Por último, mas não menos importante, meu amigão Guilherme Crispim, profissional lá de longa data, diretor da Cordeiro, mas eu vou deixar, Guilherme, eu vou deixar você se apresentar. Você também é presidente eleito da ABGD, conselheiro eleito e também presidente do conselho da ABGD, ambos cargos eleitos. Vou deixar você se apresentar, por favor. Não foi combinado. Mas tudo bem. Vamos lá. Não, então, já estamos nesse mercado de... Sou economista, vi como o Hans aqui também, formado em economia pela Federal de Juiz de Fora. Também tive uma passagem na ESPM aqui, acho que tem mais um amigo de ESPM aqui, que é o Daniel. Também 95! Achei que só eu era formado em marketing também, tem um monte de... Eu fui em 98, 2000, no Rio, ali, Rua do Rosário e tal. Eu sei onde é. Bons em São Paulo, Vila Mariana. Então, foi isso, é isso. E um mestrado na área de desenvolvimento empresarial, na administração também no Rio. Mas a minha história ela é basicamente no desenvolvimento de negócio, no comercial e de uns anos para cá, talvez uns 7 anos para cá, muito focado no tema sustentabilidade. A sustentabilidade me trouxe até a discussão de energias renováveis, fotovoltaica, eficiência energética. E aí a gente começou esse trabalho no Brasil em 2015. Eu trouxe a ideia do BIPV. Eu trouxe a ideia do BIPV, o Rogério está me ouvindo agora, ele me bate e outros tantos mais, e com razão, né? Eu ainda sou um propagador da ideia do BIPV como um elemento na fotovoltaica. A gente trouxe aí sim a distribuição da Onyx Solar, que é uma empresa espanhola, para o Brasil. Trabalhamos bastante, desenvolvemos alguns negócios de empresas. A ForteDev Solar foi uma dos últimos projetos que a gente desenvolveu, apoiou junto. Está aí a empresa fazendo seu trabalho no mercado e hoje, num mesmo conceito, que eu poderia dizer, desenvolvendo a área de
de distribuição, num modelo de distribuição interessante na Cordeiro, Soluções de Energia, que é o que a gente está propondo, do Grupo Melo Cordeiro, que também é fabricante de cabos já há 40 anos e tem outras empresas no grupo. Então, tentando ser sintético um pouco da história aí e conhecendo essa turma toda que está aí de mercado, porque a gente já está há um tempo. A palavra brigando, às vezes ela tem uma outra conotação, mas é isso mesmo, brigando no mercado aí, tentando fazer dele uma realidade. Se a gente olhar o que é hoje, o que foi há 5 anos atrás, é uma diferença gigantesca. Então, trabalho de todo mundo, desse grupo todo que está aí. Obrigado, Guilherme. Muito obrigado. Nós vamos conduzir assim, nós vamos colocar um tema aqui, linkado ao lockdown, evidentemente, à quarentena. Pedir para cada um de vocês fazer uma apresentação de 5, 10, 15 minutos no máximo, para nós não nos alongarmos muito. Essa live está prevista para durar no máximo 1h30. Então, se quiser usar o PowerPoint, é só avisar, vocês podem compartilhar na tela, todo mundo vai ver, não tem problema nenhum. Nós vamos fazer em ordem alfabética, então primeiro a K2, depois a Politec, a SSM e por último a Tritec. Então, evidentemente, o assunto que a gente sempre tem perguntado para os empresários, para as empresas do setor, nesse cenário geral de GD, sobre a quarentena, né? Alguns estados até lockdown, mas no Brasil a quarentena, mas nós queremos saber a posição de vocês, o cenário geral da empresa de vocês, sobre esse enfoque, né? Sobre a perspectiva da quarentena. Começando com o Hans. Tá bom, obrigado por essa oportunidade. Então, eu tenho sempre nossos calls com K2, uma empresa bem internacional, mais que 22 países hoje. E eu acho que no Brasil temos uma das mais impactos do mundo. Vemos que a Europa não parou, tinha uma grande demanda antes da mudança na Alemanha. E hoje, aqui no Brasil, vivemos com a mesma realidade que todo mundo, que o mercado, especialmente alguns players principais, enfrentaram uma queda de demanda muito significante, 70%, 80%. Para nosso negócio, claramente, todas as perspectivas de próximos entregas, deliveries, é tudo mais difícil. A gente está hoje trabalhando aqui uma forma de neblina. Para K2 do Brasil, especial, o impacto não é tão grande. K2 começou aqui com CISES, com Leo. Ele importou bastante K2 desde 2013. E em 2018, quando eu entrei na K2, fazendo o papel aqui no Brasil, a gente falou, vamos ao próximo passo, E mudamos de CIS para o Aldo e começou a produzir aqui. Mas ainda a maior parte dos nossos produtos é importado. Então, temos uma equipe bem pequena aqui, bem eficiente. Uma das minhas, vamos falar, aprendizagens que eu tenho em vários países de energia solar, é extremamente VUCA, extremamente curto prazo a previsão. Lembrando, os mercados artificiais na Europa tinha 3 meses bombando, 6 meses nada, ninguém sabia que vai voltar ou não. Estou aplicando isso extremamente nos meus empreendimentos. E o K2 é uma deles. Então, a gente está aqui hoje em home office. Nossos produzentes, fornecedores locais tinham lockdown, tinha esses tempos, agora estão retomando. E vamos falar diretamente para K2, o impacto não é tão grave. A gente tem globalmente uma demanda bem forte e a gente está aqui seguindo o novo ritmo do mercado. Sempre pensando que nossa operação traz muito de importação, então a gente vende mais quartal, para cada quartal e não só mensal ou não com estoque local para a demanda
para amanhã, né? Então, nosso foco são distribuidores globalmente. Aí temos planos por anos e junto, ou no mínimo anualmente, né? E seguimos esse caminho com eles. Eu acho que impacta ainda mais hoje, né? Mas o mercado total é o dólar, né? O dólar é difícil, as compras e os estoques são mais cheios aqui no Brasil em painéis e inversores que nas estruturas metálicas. E agora vem da nossa parte, infelizmente, o aumento do LME, né, do preço de alumínio. Né? Nós acho que somos os primeiros, né, nós 6 aqui, e os outros fabricantes que precisam oferecer ou já apresentar a nova realidade do novo dólar. Né? E o resto a gente fica resiliente, né? Aprendendo e adaptando o nosso negócio dessa nova situação. Né? Resolvido essa Covid-19 em nenhum lugar do mundo, por enquanto. E a gente sabe pouquíssimo como vai ser a nova realidade ou quando vai voltar total. Né? Isso aí. Aproveitando até que você está falando sobre as suas estruturas, Hans, da K2, sobre certificação, você podia falar um pouquinho sobre a certificação que tem as suas estruturas? E se você trabalha, talvez eu não tenha pego, mas você trabalha tanto no solo como em coberturas? A K2, acho que fiz bem no começo, uns 15 anos atrás, a decisão de não entrar negócio de usinas de solo. Né? Eles queriam se especializar e hoje, antigamente, nosso maior competidor, o Schletter, né, que estava dominando em trackers, em solo e em rooftop, tudo caiu bem forte. Então, nossa ideia é ficando focado em rooftop, e rooftop tem bastante certificações, né? Pede muito mais requerimento que solo. Né? E internacional, para cada país a gente precisa certificar nossas estruturas. Né? Temos TÜV, temos para cada país individual necessário para certificar. Né? No Brasil ainda não tem essa especialização de uma certificação para estruturas metálicas de fotovoltaica. Né? Então, por isso aqui o nosso redor, a competição aqui é totalmente diferente que na Europa, Estados Unidos e Ásia, porque a gente tem, né, com vocês, mas os outros líderes mundiais, um SDEC, um Schletter, um Mounting System, não estão aqui no Brasil por enquanto. Né? A gente está vendo aqui, adaptando nossos produtos, mas sempre ficando dentro das normas internacionais. Só o country code, né, a gente precisa adaptar, mas vemos bastante lição de casa para aumentar aqui no Brasil os requerimentos para uma norma, para uma mínimo, né, de qualidade extremamente para rooftop. Né? Um painel que cai do telhado é uma coisa que não é muito engraçado. Né? Sem dúvida. Outra curiosidade, Hans, com esse aumento do dólar, começou ano passado, uma escalada muito grande do dólar, um problema lá na China, depois ele se alastrou para o mundo inteiro e o dólar aí realmente disparou um valor realmente inimaginável, né? Isso afetou muito o custo final de vocês aqui para o Brasil? Sim. Então, aqui no Brasil está totalmente baseado no LME dolarizado, né? O premium dolarizado, então tudo isso é feito diretamente, né? O impacto está aqui. Né? Não tem suficiente alumínio independente.
Perdeu só um resto que tá pedacinho do que você importado, falou, Hans. entra 100%. É. Tá, então A última frase parte... que você falou, perdeu. Se você puder repetir, por favor. Hans? Um pouco problema do... meu internet um pouco fraco. Vou desligar, talvez está melhor. Vou desligar um pouco o vídeo, talvez está melhor. Então, claro, eu adorei essa o foto. dólar... minha filha colocou. Ótimo, eu esperava típico, uma bandeira lá da Europa, alguma coisa assim, A Áustria, uma né? foto da estrutura, mas tudo bem. Foi no cabeleireiro, né? A gente só perdemos o final que você falou, Hans. Meu sonho, né? Tá. Então, brevemente, o dólar impacta muito, né? A parte importada, 100%, né? Euro-dólar, mesmo nível relativamente pro real. E o resto, né, feito aqui, pega o LME, dolarizado, o prêmio, né, é dolarizado. Então, claro, efeito é forte e direto, né? Como eu já falei, nós, na estrutura metálica, talvez são os primeiros que vão colocar esse novo dólar no mercado, infelizmente, né? Os estoques dos painéis devem ainda estar bem cheios, né? Obrigado. Obrigado, Hans. Guilherme, você quer fazer alguma colocação? Eu vou passar antes de eu passar para o Vitor, da Politec. Sim. Até baseado, Carlos, numa entrevista que a gente teve recente, naquela série nossa Diálogos com o Javier, reclusa da STI, e é onde ele faz uma observação muito interessante que o quanto foi importante a STI ter colocado uma planta no Brasil, né? Ele começa com uma planta em Tocantins e depois leva isso para Camaçari, na Bahia, mas isso fez muita diferença na estratégia deles, principalmente considerando o mercado. Ele falou, olha, isso dá para fazer, porque o mercado brasileiro é muito grande, enfim, né? Isso fez diferença para nós, e num momento como esse, não há a menor dúvida que faz diferença. Aí, só para fechar com o Hans, aí, eu queria aproveitar esse tema e perguntar se eles consideram ter uma produção local com componentes cada vez mais de cunho nacional. Como é que eles estão olhando para isso, né? Porque como esse, tudo bem, está certo, não é um produto que é importado e tudo, mas nacionalizar de componentes, se isso é possível também, não sei se é. Sim. Então, essa que a gente fala tropicalização, né? A gente tirou o impacto de neve pelas nossas estruturas, né? Então, o impacto de neve no Brasil é bem desconsiderável. E precisamos até desenvolver produtos para cada país, né? Então, as telhados são individuais. Então, sim, tropicalização e o grande tema de impostos, sobre impostos, né? Aqui no Brasil, a gente vai ter, né, mais produção aqui, né? Só as pequenas peças, chaves, né, clams, a gente não conseguir produzir aqui ou em outros países, por enquanto a gente ainda importa da Alemanha, né? Mas tentamos de aumentar sempre o parte que a gente pode produzir aqui, né? Perfeito. Obrigado, Hans. É isso. Carlos, contigo. Obrigado, Hans. Dando sequência, então, só para quem não pegou desde o início, né? A gente está fazendo em ordem alfabética, quem vai falar agora, o Vitor, da Politec, é o cenário geral de GD sobre a quarentena. Como que a empresa, como é que a Politec recebeu e está vendo esse cenário geral sobre a perspectiva da quarentena? Contigo, Vitor. Valeu, obrigado. Bom, o cenário é bem difícil, né? O cenário é um cenário de queda aí
de demanda forte, então basicamente é um choque de demanda, né, que a gente está vivendo. A gente não sabe se esse choque vai ser um choque curto com uma recuperação, se a recuperação vai ser lenta. Falando em termos da Politec especificamente, esse valor inicialmente girou em torno de uma queda de 60%. Talvez agora a gente esteja falando em uma pequena retomada, mas é difícil dizer, porque é um período muito curto ainda para analisar, né? Então, em média, aí, uma queda de mais de 50%. E pelo menos, ainda assim, relativo ao mercado, a gente ainda está melhor, né? Porque o mercado está falando em quedas de 70%, 80%. Ainda assim, o que é importante a gente frisar de estrutura, que a estrutura ela é a primeira coisa de uma obra. Então, ela, de certa forma, ela demora a sentir impactos. Então, os projetos que já estavam fechados continuam, então a gente ainda tem projetos que foram fechados antes da quarentena, então isso continua rolando. Então, é difícil você fazer uma previsão em cima de um cenário que está mudando e baseado em um histórico que ainda carrega de antes da quarentena. Somado a esse choque de demanda, na sequência, geralmente vem um choque de oferta, né? Então, o que a gente vê também, as usinas de aço estão falando aí em desligar fornos. A última vez que a gente ouviu falar isso, em desligar fornos, foi por volta de 2015, quando o Brasil estava entrando na pior crise da história. Então, isso é um cenário ruim, né? Demora para fechar, desligar os fornos, é coisa de 3 meses. Então, vem um choque de demanda, depois vem um choque de oferta. Um gera inflação, o outro gera deflação. Então, é um cenário muito mutável e difícil de a gente prever, né? Também associado a isso, já foi falado, né, a pressão do aumento do dólar, que eu registrei aqui, foi um aumento de 27% nesse período. Também associado a isso, geralmente, quando a gente tem um aumento do dólar, que é uma fuga de locais de risco, né, a gente também tem uma queda de alguns commodities principais. Então, a gente observou queda de commodities, justamente pela queda da demanda. O petróleo caiu mais de 50%, o aço, em alguns indicadores, passaram de 23% de queda. Então, ainda assim, você tem um aumento do dólar, tem a queda do aço, ainda está num equilíbrio, mas ainda assim é uma tendência de alta, uma tendência pequena de alta. Então, na verdade, a gente está pensando aqui, a gente está vivendo várias crises, né? Aqui falando de uma crise apenas dos aspectos econômicos. Fora isso, obviamente, tem uma crise política que a gente está vivendo. Ela, basicamente, ela traz de consequência para a gente, ela traz um aumento de risco, a fuga de dólar, né? Fuga de investimentos que sai do Brasil. Também dá para a gente falar que essa incerteza local, principalmente onde eu estou aqui em São Paulo, se vai ter lockdown, não vai ter lockdown, cada hora é uma notícia nova. Então, isso, de certa forma, atrasa investimentos, que a gente não sabe se vai ter um projeto que vai sair ou não, todo mundo fica receoso de iniciar alguma coisa nesse cenário. Então, isso é difícil, né, de a gente tomar uma decisão com esse cenário. E também pensando mais a longo prazo, obviamente, a gente está vendo aí o governo com uma dificuldade gigante, com um déficit fiscal. Isso, para o futuro, também significa uma fuga de capital, né? Então, são vários aspectos aí, tanto no curto prazo quanto no longo prazo, que é um cenário difícil, né? Também, além do cenário político, também tem o cenário de saúde. Então, aí, todos os cuidados que uma empresa tem que tomar, que são os cuidados óbvios aí desde colocar máscara, a gente veio desde o início, antes de começar no Brasil, a gente já estava preocupado com isso, em ter todos os funcionários usando máscara, a questão de limpeza, todos os protocolos de limpeza que a gente pode adotar aqui para reduzir riscos, né? O distanciamento social, até medir a temperatura dos funcionários na entrada, na saída, são
medidas simples que a gente adota para mitigar riscos, né? Então, tudo aqui a gente está realmente medindo os riscos e tentando mitigar eles, né? Óbvio, também tem outras questões que não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra, então a gente tem que mostrar pelo exemplo. Então, tudo que a gente faz a gente tem que não só falar, mas agir dessa forma que a gente fala, né? E, obviamente, aí tem todas as questões de home office, né? Colocando o máximo de funcionários que possível, colocando em home office. Aí vem todas as dificuldades que a gente tem da internet, que hora não funciona. E isso é parte aí do cenário. O que a gente vê hoje aí é um reflexo, um retrato do cenário de hoje é esse. Mas também tem muita oportunidade aí. Junto com a crise vem a oportunidade, né? Então, acho que é isso. Obrigado, Vitor. E até para linkar com a mesma pergunta que a gente fez lá para o Hans, duas perguntas, na verdade, né? O impacto direto do dólar, apesar de você fabricar aqui no Brasil, mas você já mais ou menos que respondeu. E o segundo, sobre certificação das estruturas. Como é que a sua empresa tem encarado a certificação? Se você acha que é necessário, não? Que pontos estão? Bom, falando do dólar específico, como eu disse, pode ser que no momento ele ainda se mantenha os preços, né? Mas para o futuro provavelmente é uma tendência de alta para o futuro. Aí é difícil dizer quando que é esse futuro, talvez em 1 mês, 2 meses, é muito difícil estimar isso. Agora, quanto às certificações, como foi dito inicialmente, não existe um padrão de certificação de estruturas no Brasil. O que você tem hoje é normas no Brasil e você tem que aplicar essas normas, por exemplo, a norma de carga de vento, NBR 6123, as normas de estrutura, 8.800, tem diversas normas que a gente tem que aplicar a elas e a gente faz ensaios estruturais baseados nessas normas e isso é registrado em memoriais de cálculo e informado para o cliente dessa forma como que foi feito o ensaio, né? Também tem coisas que surgem aí que, por exemplo, tem coisas que muitas vezes nem a norma cobre, né? Tem condições específicas que você pega cargas de vento em locais específicos, com terrenos em locais específicos, isso resulta numa condição às vezes pior do que uma norma a norma de carga de pressão no painel que fala em torno de 2.400 pascais, né? Às vezes as condições até extrapolam essa condição limite, né? Dependendo do local. Também tem outras questões, por exemplo, de aeroelasticidade, de dinâmica da estrutura, o comportamento de acoplamento de frequências, quando envolve rigidez da estrutura com entrando em ressonância com o fluxo, né? Então, às vezes, isso são coisas que são mais difícil de ser abordado na norma, porque são assuntos relativamente complexos para algumas coisas ser normatizada. Então, tem tudo isso, né? Então, a gente tem que trabalhar com as normas, mas tem que trabalhar com os cenários mais prováveis de falha nesse grupo. Entendi. Guilherme, você tem alguma observação que você acha interessante para colocar agora? Primeiro, um susto, né? Na hora que o Vitor falou assim, tem o aspecto político. Aí eu falei, meu Deus, essa live vai dar umas 5 horas. Só? Não, porque eu falei, alguém vai cortar. De 5 horas alguém corta, mas o Vitor, como sempre, muito educado, só passou por ele. E trazendo um número aqui, Vitor, enquanto você concorda, o dólar também, no meu entendimento, é o elemento desafiador, né? E entendo desafiador não só pela questão, a subida é complicada. Eu peguei aqui do dia 2 de janeiro deste ano, né? Vamos dizer, primeiro dia útil do ano, até hoje, dia 21
de maio agora aqui, estou olhando aqui, ele subiu 41,79%. Ou seja, esse ano ele subiu 42%, vamos arredondar. Né? Não tem jeito, impacta, vai impactar em tudo, em todo mundo, sem a menor dúvida. Impacta no custo da energia. Eu estava vendo uma apresentação todo dia da ANEEL, impacta em Itaipu, e aí impacta, se chegar a 6, o número que foi dito naquela, o Carlos estava nessa reunião também, que era um impacto de 6%, só do dólar chegasse a 6, a cotação, que a gente já tem visto aí alguma possibilidade de chegar. E o problema não é só a subida, o problema é a oscilação. A economia ela não combina com incerteza. Se virasse e falasse, olha, então está combinado, os próximos 6 meses o dólar é 5,60, que é o que está fechando hoje aqui, mais ou menos. Então, beleza, você consegue fazer a tua conta, você faz a tua conta, o mercado fotovoltaico, de quem tem módulo, faz a conta do módulo, inversor, estrutura e por aí vai, e você consegue definir esse capex novo e tudo. Mas o que acontece é que a oscilação não deixa você fazer isso. Você não consegue nem mais ter uma ideia, balizar, balizar preço. Né? Você colocou bem aí, estrutura. Agora eu já tenho dúvida se foi você ou se foi o Hans, mas enfim, a estrutura está sendo o primeiro a sofrer, mas vai sofrer todo mundo. Eu que estou trabalhando na distribuição com módulo inversor, para você tentar ter uma ideia de aonde eu estou no mercado, é difícil, porque você não sabe se aquilo que está sendo ofertado é um estoque antigo ou qual a consequência. Você não tem mais aquele referencial. Isso aí, só para corroborar no que você está dizendo, é um ponto realmente de um desafio grande que a gente vai viver nesse período agora, essa questão do dólar no nosso negócio. E nesse cenário você não sabe qual a sua referência, basicamente isso significa risco. E aí todo investidor que vai investir numa usina solar, ele vai segurar investimento, porque ele não sabe mensurar qual que é o valor da usina dele. Então, o cenário principal é esse, é um cenário de risco, de incerteza. É isso. A oscilação mata mais do que a subida, né? Pelo menos você olha, vai definir que é aqui. Tá bom, vamos todo mundo a incerteza para as planilhas. A incerteza ela é pior. O risco é altíssimo. Outra coisa que me espantou é você falar que teve uma queda de 60% na demanda. Muito alto. Nesse cenário, a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Então, aproveitar a oportunidade para desenvolver soluções novas, reduzir custos, no final das contas, sempre pensando em reduzir custos. Vem aí também as questões de pensar em layoff, redução de jornada. Então, tem diversas oportunidades que a gente tem que atacar cada uma para manter a empresa funcionando. Isso, assim, o impacto para a gente, assim, apesar de reduzir, né, não afeta tanto o negócio, mas também, pensando nas empresas menores, eu acredito que isso afete mais, né, por elas terem um custo fixo que já é relativamente alto. A hora que você reduz 80% a demanda, o custo fixo inviabiliza muitas empresas nesse período, né? Aí vem as empresas que têm o caixa para suportar isso, como adotar medidas aí para atravessar essa crise, né? Então, muito bom, obrigado, Vitor. Agora dando sequência agora, ordem alfabética, para quem não pegou desde o começo, o Carlos da SSM, o cenário geral de GD sobre a quarentena, qual a perspectiva da SSM? Veja, Carlos, como os amigos comentaram anteriormente, né, você vem como uma locomotiva, né, em alta velocidade, e de repente você tem que diminuir, certo? Isso é muito ruim, porque você acaba, né, dentro do ciclo, dentro da sua própria empresa, né, ou do mercado em geral, você acaba
querendo ou não querendo, diminuindo o consumo dos produtos, diminuindo produção, claro, e também com a alta do dólar, o LME subindo, do alumínio, né? Então, tudo isso contribui para quê? Né? Eu falo para todo mundo. Para você repassar preço em primeiro momento. Então, vamos lá. Diferente de algumas empresas, né? Nós trabalhamos da seguinte forma. Um estoque muito alto. E esse é um dos motivos. A gente trabalha com estoque alto, um estoque de giro, que eu falo para todo mundo, devido a isso. Porque a gente poder suportar momentos iguais a esse, né? Não somente da pandemia, ou quando tem muita alta de produto. O que acontece? Hoje, o que mais impacta para nós, né? Claro que é o LME do alumínio, que vem subindo, mas ano passado ele teve uma diminuição de custo, né? E você vê que para nós, os fixadores, né, que é importado da maioria das empresas do Brasil, é o que mais impactam para nós, né? Então, esse é um item que impacta bastante. Claro que reajuste do dólar, LM do alumínio, mas é como o nosso Vitor falou da Politec, a gente tem que focar nas coisas boas. O aço diminuiu o custo, então você tem que mensurar, mesclar isso, né, para trazer esse custo médio para o teu cliente. Este é o momento de nós, né? Eu sei que é uma crise grande, são empresas grandes, mas de nós fabricantes de estruturas, com os nossos parceiros distribuidores, tentar ser o mais transparente possível e mostrar para eles o quê? Nós estamos trabalhando em prol deles para manter o custo justo, né? Manter o custo justo, independente da pandemia ou não, para eles continuarem trabalhando e ter condições de vender também, né? Então a gente tem que entender no nosso distribuidor, no nosso integrador o quê? Como disse o Vitor, como disse, diminuir custo internamente. Não é dispensar pessoas, né? É você melhorar o potencial da sua mão de obra. No nosso caso, nós melhoramos o nosso potencial de parque fabril. Eu estava comentando agora. Em março, nós quebramos o recorde de produção da empresa. Nós fabricamos 532 toneladas entre aço e alumínio, né? Comparado ao mês passado, que foi 365, este mês nós já estamos 312, 314, até o final do mês vai ficar em torno de 400. É como eu falei, comparado a um mês de quebra de recorde para nosso, né, de março para abril, você analisa nós tivemos essa avaliação que diminuição realmente, produção, tá? Mas eu avaliei do outro lado que foi melhor do que o ano passado, o mês de abril. Já o mês de maio é um mês que está sendo melhor que o ano passado para nós, porém, nós estamos sempre analisando o quê? Dentro da empresa. A gente continuar como se fosse essa mesma locomotiva, mas andando a passos lentos, mas andando, não parando ela, né? E eu acho que isso é muito importante. Então, a gente tem um estoque grande dentro da empresa. Hoje nós estamos falando de 10 megawatts somente de aço, que o pessoal passou para mim aqui, que é a estrutura de solo. Nós estamos com 7.4, desculpe, de roof. Por quê? Diminuiu, mas você continua produzindo. Para quê? Porque a retomada do mercado é logo ali. E isso vai de cada um de nós. Então, a gente tem que estar focando nos pontos positivos e trazer isso para os nossos parceiros, né? Que vai passar. É algo que já aconteceu várias vezes durante a década, tá? Já foram várias vezes e nós sobrevivemos. E é mais uma vez que ocorreu e mais uma vez nós vamos sobreviver. O que nós temos que fazer eu não gosto muito de falar de política, eu nem queria falar sobre esse assunto, que os nossos governadores se entendam nesse momento, né? Entendam a situação que está o mercado e comecem a conversar melhor, pensando nos empresários, nas empresas, pensando na população, pensando nos empregados, né, de todo esse mercado brasileiro. Para quê? Para retornar o consumo, retomar a nota, né, a roda, e a gente continuar trabalhando. Hoje, nós queremos apenas trabalhar, e é isso que a gente pensa. Tá? Eu estou na indústria desde 1997, então eu trabalho com indústria metalúrgica desde 97. Então, eu já teve outras crises, né? Outras virão no futuro. A questão é, cada vez que ocorre isso, nós temos que trabalhar com transformação. Eu falo que é a transformação do bem. Coisas que nem o Vitor comentou, que a gente deixou passar uma nova linha de produtos. Interessante, Vitor, isso é legal, é o que nós estamos fazendo. Você pega que nem no nosso caso, nós mudamos de sede no meio da pandemia porque a gente não tinha tempo para mudar. O parque fabril dos equipamentos chegaram, então nós estamos automatizando toda a empresa. É trabalhar, né, em menor velocidade, mas continuar trabalhando. Tomando todos os cuidados devidos, que são com máscaras, que são álcool em gel, orientando principalmente os funcionários, né? O Vitor falou de tirar a temperatura, é a mesma coisa aqui, Vitor. O funcionário entra e a gente tira a temperatura dele, conversa, a orientação é muito importante. O funcionário, a gente tem que conversar com ele
Para quê? Para que ele entenda que se ele vier com uma febre na empresa, ninguém vai mandar embora, ninguém vai dispensar, que ele pode ficar em casa, no conforto dele, que nós vamos estar pagando o salário e cuidando dele. E ele tem que entender o quê? Que nesse momento, essa febre que ele não tem, pode se tornar o vírus e pode estar transmitido para alguém, tá? Então, esse é todo o cuidado que nós temos interno. Agora, sobre isso, eu acredito que já no mês de julho, né, junho, julho, já começa a retomada. Por que eu falo isso, Carlos? O Paraná é para quem não sabe, um dos estados que tem o menor índice de morte, né? É engraçado isso, né? E é um estado que também aderiu desde o início, o pessoal, fazer o distanciamento social, só que com os devidos cuidados, com planejamento, isso eu falo para todo o estado, né? Gerou pânico no início, porém hoje você vê que está caminhando para, no máximo, 30 dias, 60 dias, no mês de agosto, já voltando ao normal. Eu não digo 100% ao normal, porque ficam sequelas, mas eu digo o quê? Nós estamos voltando ao normal, e isso é muito importante, que vai se retornar à rotina da vida, e posso falar para todos os amigos, que julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, talvez esse tempo que nós perdemos agora, nós vamos reconquistar lá na frente, porque o consumo vai voltar, o trabalho vai continuar e vai ser por vários anos aí, né? É engraçado que aqui no Paraná, para quem não sabe, nós estamos tendo uma crise hídrica, tá? Ou seja, é engraçado isso, né? Nós estamos passando por uma crise hídrica aqui, que é algo novo para nós, né? Principalmente quem sabe que Itaipu está aqui, foi aberto, acho que segunda-feira, as comportas de Itaipu para encher os rios do Paraguai. Não sei se vocês viram essa matéria na TV. E é muito importante isso. Então, a gente está vivendo uma crise hídrica onde já, mesmo na pandemia, né, já vai ter o reajuste da conta de energia elétrica. Ou seja, o empresário hoje, né, brasileiro, que já estava pensando em fazer o solar fotovoltaico, aqui, pelo menos no estado do Paraná, ele vendo essa crise hídrica e esse reajuste que vai ter, porque não tem para onde fugir, né, ele vai acabar realmente concretizando os próximos contratos. Não pode ser daqui 30 dias, 60 dias, como o Vitor falou, como o pessoal falou, sobre a indecisão. Mas eu garanto que esse contrato logo, logo vai estar aqui. Então, acho que isso é muito importante a gente pontuar sempre, né? Que mesmo assim, a questão da pandemia, a gente tem que pegar algumas coisas e passar para o pessoal. Olha, a pandemia continuou subindo a conta de energia elétrica. O empresário que vai investir em fotovoltaico, a casa que vai investir em fotovoltaico, né? O cliente final, ele tem que saber isso. E isso é que os nossos clientes, nossos parceiros têm que bater em cima. Por quê? Porque vai continuar. É um ciclo que daqui a 60 dias vai retornar aos poucos e acredito que setembro, outubro, retorna ao mercado. Sobre o mercado mundial, como o Hans estava comentando, eu acredito que nos próximos anos, Hans, tá? Tem-se pelo menos uma pequena mudança de postura ao consumo, principalmente do material importado. Tá? Vocês estão produzindo no Brasil hoje, ou seja, uma empresa também brasileira, como nós, tá? Eu acredito que a gente vai mudar esse estilo de consumo. Nós temos um problema hoje com a carga tributária, que o Estado, né, tanto federal, estadual, municipal, vem trabalhando para diminuir, né, nas instâncias, e o Senado e os nobres deputados, eles têm trabalhado para isso. Então, eu vou dizer para você, isso é muito importante, porque para nós, logo, logo, o Brasil, eu como empresário, seremos um polo exportador, também de estruturas, de painéis, e vai ser muito importante para todo mundo. Não só apenas um grande consumidor, mas sim também um exportador, desde que seja qualquer tipo de material. Obrigado, Carlos. Eu vi que você comentou sobre... uma coisa que me chamou a atenção é que aí no Paraná, né, além da crise cambial, a crise política... Isso mesmo. A crise econômica, vocês têm uma crise hídrica também, é isso? Isso mesmo. O estado do Paraná está... Porque só 3 crises, né, Guilherme? Acho que você deve concordar comigo, só 3 crises ia ter graça, teria que ter uma crise hídrica no meio. Eu vi também que você falou que não queria se envolver em política, e você citou o governador, sem querer te envolver. Exatamente qual governador você estava se referindo? Não, do estado sem querer te comprometer, claro. Não, veja, eu acredito que, claro, cada governador, né, digo de cada seu estado, ele sabe melhor que nós, né, como ele deve tratar o estado. O que eu vejo hoje, né, que nós não podemos brecar um país da imensidão que é o Brasil, né, você gerar um lockdown sem um planejamento. Isso me preocupa. Eu vejo que nós paramos muito tempo antes do necessário. Isso não é uma coisa, quer dizer que é uma coisa ruim. Pode ser uma coisa boa, que achatou a curva, como dizem, né?
Mas eu acredito que, pelos os nossos números hoje, né, vou dizer um número só de Curitiba, pessoal, para vocês terem ideia. Até ontem, o número de óbitos era de 38 pessoas, tá? Se você dividir isso por 90 dias, então a gente gosta muito de alarmar a morte, né? Eu já vejo por um lado diferente. Eu gosto de alarmar a vida, porque são mais de 1.200 pessoas curadas. Então, essa é a parte boa. Então, você tem que olhar para o seu estado, olhar para a tua casa, e você vê essa parte importante, né? Que é a cura, não somente ver o lado do óbito. O que eu digo? É mais ter isso no Brasil, né? Você não impor, deixar acontecer. Infelizmente, o Brasil não é um país rico, não é um país europeu, onde o brasileiro ele pode ficar na casa dele em lockdown um certo tempo, né? E o próprio Estado brasileiro hoje, que eu vejo, que não tem todo o dinheiro suficiente para manter essas pessoas em lockdown dentro de casa. Ou seja, eu acho que deveria ser investido muito mais, né, em sinalização, né? Sinalização quer dizer o quê? Campanha de marketing para as pessoas usarem máscaras, usarem luvas, ir no ambiente somente quando é necessário, quando é no supermercado. Então, é esse tipo de postura, de cultura que nós temos que trazer para o Brasil. O governo, tanto faz estadual, municipal, federal, focar nisso, né? Eu vou dizer para vocês, assim, apenas um exemplo, tá? Não quero me estender muito, que eu vi aí, tá? Em São Paulo, também aconteceu em Curitiba. A Curitiba hoje está sendo organizada, as filas dos ônibus, pelo Exército Brasileiro, junto com a Prefeitura de Curitiba, né? São Paulo fechou, por exemplo, as rodovias semana passada, né, dentro da cidade, e todo mundo foi para o metrô. Ou seja, se você não orientar essa pessoa dentro do metrô, isso infelizmente é loucura. Mas vamos lá. O que a gente tem que fazer é trabalhar para o Brasil, né? Fazer isso, trabalhar para o nosso país, engrandecer ele. Isso, mais uma vez, independente de se é federal, se é estadual, se é municipal, nós temos que trabalhar para o mercado, trabalhar para gerar emprego, trabalhar para gerar confiança do mercado, trazer confiança para o investidor que vem fora do Brasil, para ele saber que nós somos um país organizado, né? Acho que ao invés de a gente ficar olhando, né, que o Vitor comentou, sobre a fuga do dinheiro, Vitor, se nós se unirmos, todos os empresários, nós, eu, você, nosso amigo Hans, Guilherme e tantos outros no mercado, e mostrar que realmente nós temos capacidade, condições de receber esse dinheiro de investimento estrangeiro no Brasil, te garanto que eles não têm menor medo de vir ao Brasil, tá, para fazer esse investimento. Muito bom. Carlos, só para encerrar, encerrar não, né? Depois o Guilherme também vai colocar algumas Fala bastante, desculpa, pessoal, não gosto de falar, não. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as certificações, no caso das estruturas da SSM. Veja, como o Hans estava comentando, né, uma certificação, como o Vitor explicou, sobre as normas, né, que a gente tem trabalhado aqui. Então, nós temos normas para o aço, temos as normas da BNT para o alumínio, né. Algo diferente, nós temos trabalhado muito aqui no estado do Paraná, junto à Tecpar, né, desenvolvendo a segurança dos nossos produtos, tá? E nós acompanhamos desde o recebimento da matéria-prima, né? Seja ele um fornecedor de fixador, seja ele um fornecedor de aço ou alumínio, desde o tarugo, os ensaios laboratoriais dele, né, sobre a qualidade. Isso a gente pega, traz para dentro da empresa, faz uma análise, junto com nossos laudos de ensaios que nós temos, né, nós fazemos a produção do produto. Toda vez que sai a produção do produto da nossa empresa, o que nós fazemos hoje, né? Registramos também junto ao CREA, sabe, Vitor? Então, a produção de fabricação, nós registramos junto ao CREA. Por que isso? Porque o nosso cliente final, ele pode ficar tranquilo, ele pode ficar sossegado, né? Independente se é um distribuidor ou um grande integrador, né? Que nosso produto está registrado e quando ocorrer, né? Isso eu falo para todo mundo, de um sinistro na obra dele, vai ter um documento registrado que ele vai poder apresentar para a seguradora, onde ela também vai estar aceitando isso daí. Eu acho muito importante essa dica para os amigos, que é o quê? Fazer o registro da produção do seu produto. Para quê? Para o teu cliente final, ele ficar mais tranquilo, mais sossegado, mesmo assim, tendo memorial de cálculo, né, que nem o Vitor falou, os ensaios estruturais, os ensaios de extrusão nosso, laudos, a gente também faz essa ART de fabricação junto ao CREA do Estado do Paraná. Muito bom. Guilherme? Eu vou me abster. Desculpa, porque ele falou dos governadores. Nós estamos em estados diferentes, né? Ele está no Paraná, isso mesmo. Estamos em São Paulo, né? Todo mundo está. Nós todos estamos muito felizes. Não, ok, Carlos, eu vou voltar, obrigado. Eu vou voltar. Desculpa, vai lá. Vai lá, Carlão. Não, eu ia agradecer, só. Obrigado pelas suas explicações e ia passar agora para o Daniel.
Meu celular está tocando, eu estou abaixando. Queria passar para o Daniel, da Tritec, por ordem alfabética. Tritec foi o último. Queria, então, Daniel, que você falasse um pouquinho sobre qual a visão da Tritec sobre o lockdown, sobre a quarentena, como é que vai ser a perspectiva do mercado para estruturas fotovoltaicas. 10 minutos também. Perfeito. Boa tarde, primeiro. Queria saudar todos os nossos queridos espectadores. Obrigado, Carlos, Guilherme, pelo convite. Nobres colegas Martin, Carlos e Vitor. Eu vou iniciar com uma breve introdução da Tritec, uma empresa suíça multinacional com 33 anos de vida, especializado na Europa em EPC e distribuidores de kits. Aqui no Brasil, a gente só fabrica as estruturas, né? A gente não é EPCista nem distribuidores de kits, né? Porque o Brasil é dimensões continentais e a gente decidiu pouco dinheiro que a gente tinha na época, né, em 2013, focar no nosso carro-chefe, que é a estrutura que a gente fabrica há 33 anos. Como já disse, chegamos no Brasil em 2013, 100% importado, né? E hoje, desde 2017, fabricamos 100% dos nossos componentes para todos os tipos de telhado, inclusive solo, aqui no Brasil. Temos o prazer de comunicar também que já fizemos muitas exportações, inclusive esse mês fizemos para o Chile, nossa irmã, Tritec Chile, que tem uma penetração de mercado de 75% como EPCista, e também é um grande distribuidor lá. E também, né, base, nós exportamos clamps, meios e finais para a Suíça, especificamente a Alemanha, Tchecoslováquia e a Hungria, porque está tendo uma falta desse tipo de material lá. Componentes com acabamento, né? Produtos com serviços agregados, não simplesmente perfil, você estruda e acabou. Não, você tem que cortar, fazer uma série de coisas, tem outros componentes, tem que montar, tem picking, uma série de coisas. Aí vamos falar sobre isso um pouquinho mais para o final. Todos os nossos estruturas, já antecipando a pergunta de Carlos, evangelista, tem certificado TÜV, IEC 61215, né? Nossos produtos são testados em 2.400 Pascal, que o Vitor já tinha comentado, mas também são testados lá fora para 5.400. Qual a diferença? A diferença é a neve, né? O Vitor tinha falado isso de forma correta. A diferença desses 3.000 Pascal são 1 metro de neve em cima de 1 metro quadrado de painel, com chuva posterior, que aumenta o peso, com vento acima de 220 km por hora. Então, esses produtos de 5.400 nós não temos aqui no Brasil, é óbvio, é desnecessário, o Martin tinha comentado disso, né? Nós adaptamos toda a nossa linha para 2.400. Neste momento, a gente sentimos, claro, uma pequena redução no mercado. Nós não temos um market share igual outros, né? Mas a gente é uma empresa que tem bastante clientes no Brasil e a gente teve uma pequena redução de 20%. Né? Onde mais pegou, né, foram os pequenos e médios instaladores que têm dificuldades, né, de aprovar seus projetos nas concessionárias. Eles não têm esse networking como os grandes têm, né? A gente tem percebido isso. Aquela resolução da ANEEL, né, que reduz praticamente o serviço lá do autoatendimento, ou praticamente encerrou, né, não ajudou, né? Então, os projetos estão sendo aprovados dentro, né, com e-mail ou com telefone particular, até às vezes, e assim adiante. Outro problema são os condomínios, tipo Alphaville, né? Alphaville nós temos aqui na Bahia, em São Paulo vocês têm Alphaville pra caramba, né? E eles têm um outro estatuto, independentemente da prefeitura, eles têm um decreto interno lá, não pode instalar, ponto final. Aí acabou, né? Bom, fora dos lockdowns e quarentenas, etc, etc. Nós temos o dólar alto e imprevisível. Estudo da UBS, Banco Suíço, dessa semana, deu 2 cenários, 7,35 até final de 2021,
ou 5,80, dependendo o que vai acontecer. Temos a CISIS, né, por exemplo, que tinha políticas agressivas. Eu não acredito muito não, porque suíço não entende muito de banco e de dinheiro. Eu acho que esse dado aí está errado. Bom, pronto. Bom, isso foi um estudo, a gente tem que discutir com os banqueiros, não sou banqueiro, sou engenheiro. Não, isso aí... Bom, nós temos um impacto boa, Crispa. Nós temos o impacto da CISIS, né? Que tinha políticas extremamente agressivas, cresceu muito, né? Está em recuperação judicial, graças a Deus, está conseguindo entregar momentos difíceis para eles, para os fornecedores, né? Temos cenários confusos, né? Mas que podem ser grandes oportunidades. E eu vou falar sobre essas oportunidades agora, né? As empresas começaram a pegar gosto do home office. Certamente vai mudar isso aí. Pegar gosto. Né? Home office parcial, pelo menos, né? Um dia, dois dias por semana, ou 3 dias. As grandes empresas, já na Europa, já estenderam por mais um ano, né? Se encontra na segunda-feira, na sexta-feira pela manhã, o resto é home office. Os funcionários agora preferem home office, né? Não querem mais ficar 2, 3 horas por dia no trânsito, né? Eles perceberam que eles pedem 1, 2 dias por semana, né? Então, o lockdown, esse que agora vem a parte interessante, né? O lockdown terminou na Europa há 2, 3 semanas. E nós reparamos algumas coisas extremamente importantes e surpreendentes. O comportamento mudou. O consumo de produtos supérfluos parece que acabou. O pessoal vai no shopping, mas não vai no shopping comprar bolsas, Yves Saint Laurent, Gucci. Não, vai comprar lá o que precisa. Entendeu? Parece que nos últimos 60, 90 dias, esse pessoal fica em quarentena, dentro de casa, desviciou o povo. Desviciou. Eles não tem mais esse ir no shopping, aquela depressão, aquele deprê, né? Vai no shopping e gasta uma nota preta, né? No final das contas, essa bolsa vai ficar no armário, né? Então, perceberam que o forçar fica dentro de casa durante 90 dias teve um impacto forte no comportamento do consumo. O consumismo acabou, né? Eu escrevi aqui, não adianta ter uma bolsa sem mostrar ir num restaurante, ir no shopping ou em viagens, né? Ficou no armário apodrecendo, né? Teve até algumas fotos aqui, acho que foi da Malásia, né? Com a loja inteira que teve as suas roupas tudo cheio de fumo, né? E o cara com BMW 0 km. A mesma coisa. O cara está pagando IPVA, seguro, tudo, mas não consegue usar, mostrar para os amigos, né? Aí, essa nossa grande oportunidade. Esse dinheiro que eles não vão gastar mais com esses produtos, né? Nosso produto é um excelente exemplo. Como deveria explicar, como deveria gastar ou investir em inteligência pensando macro, não pensando micro. Eu vou comprar uma Porsche para gastando 200, 300 mil reais. Para esse aí comprar 2, 3 usinas, né? Tem que ter mente aberta e repensar. Isso é o nosso trabalho, o trabalho dos seus clientes, entendeu? Treinar a sua equipe para mudar e mostrar as ideias, né, de mudança de comportamento, né? E depois dessa maneira vai entender e acreditar em você, porque ele desviciou desse consumo, desse inútil, teoricamente, porque ele não comeu com BMW, ele não, se ele fica no respirador, o BMW não trouxe nada para ele, entendeu? Então, se tivesse uma usina de fotovoltaica no telhado dele, ele ia economizar dinheiro nos últimos 90 dias, né? Ele pagou IPVA e seguro por nada, entendeu? Então, aqui vocês têm que treinar nossos clientes, que estão nossos ouvintes, né? Já treinei minha equipe sobre isso, né? E aí é o grande diferencial da gente, para a gente pegar esse dinheiro que sobrou, inutilmente utilizado, e emplacar, né? Porque assim a gente vai sobreviver. E esse é meu recado, né? É o caminho a ser seguido. 10 minutos, né? Obrigado, Daniel. Bom, você já falou sobre as certificações também, já falou do impacto do dólar. Não sei se o Guilherme quer fazer algum comentário.
Não, eu estou tentando resumir a ideia, vou tentar resumir a ideia do Daniel. Então, ver se está correto, Daniel. A gente vamos formar, então, uma comunidade hippie fotovoltaica na Bahia, é isso? Com você Hoje como a gente tem cônsul. fábrica em São Paulo. Eu estou entendendo. Hoje eu tenho fábrica em São Paulo e em Santa Catarina. Eu estou entendendo a sua estratégia. Nós temos fábrica em Santa Catarina, em São Paulo e Guarulhos, entendeu? Com grandes parceiros, inclusive. Aí. A fábrica de vocês fica onde, Daniel, aqui no Brasil? Nós temos 3 fábricas. Nós temos uma em Santa Catarina, outra em Guarulhos, recém-inaugurado, e nós temos a fábrica aqui em Salvador. Mas são iguais em termos de produção? As 3 fabricam 100% ou parte é fabricada em Guarulhos, parte... Duas fabricam igualmente, em Salvador alguns componentes, né? Entendi. Uma backup da outra. Bom, uma pergunta que eu queria fazer para todos também, todo mundo falou sobre o impacto do Covid, da quarentena, do lockdown, da economia, a queda da demanda, a subida do dólar. Mas o Carlos colocou uma coisa interessante, que ele acredita fortemente na retomada no segundo semestre. Como é que vocês, né, as 4 empresas que estão aqui, estão se preparando para a retomada do segundo semestre? Existem algumas teorias, algumas mais otimistas, outras menos otimistas, né? As mais otimistas dizem que o nosso mercado, que são energias renováveis, geração distribuída com fontes renováveis, ele vai praticamente se recuperar inteiramente no segundo semestre e vai fechar o ano com a mesma previsão que tinha em 2019, para fechar 2020, né? Foi feita a previsão de crescimento em 2020. Outras menos, não tão otimistas, dizem que vai ter uma queda, mas grande parte disso vai se recuperar no segundo semestre. Agora, vocês têm que se prever antes, né? Porque tem toda a cadeia de fornecimento das estruturas, tem que fazer compras antes, tem o backlog, o Vitor comentou de uma queda de demanda de 70%, mas a princípio tudo indica que realmente a economia como um todo vai retomar no segundo semestre, em especial a área de geração distribuída, que já vinha crescendo e vai continuar crescendo pela demanda e pelas vantagens da geração distribuída que vocês já conhecem. Queria que vocês comentassem, agora a gente vai trocar a ordem, para não ser injusto, né? Não vai ser em ordem alfabética, mas ao inverso. Como é que vocês veem, como é que a empresa de vocês está se preparando para uma retomada de demanda a partir de agosto? Uma retomada forte, porque os projetos continuam, muitos pedidos de conexão estão parados, outros deram seguimento, alguns projetos foram suspensos, mas não cancelados. Existe uma tendência que, se tudo voltar ao normal, vamos supor que tudo irá conforme a previsão e vai retomar a economia no segundo semestre. Como é que a empresa de vocês está se preparando para o segundo semestre? Já continuando, até aproveitando que o próprio Daniel estava falando, continuando com a Tritec. Daniel, se quiser responder essa pergunta. Perfeito. Olha só, como o nosso impacto neste momento não era tão forte, nós temos essa estratégia, né, de entregar on time, praticamente, né? Nós temos parceiros, 2 linhas de produção, uma em Guarulhos com a Belle System, né, com produtos também de preferência da Inoxpar, né, just in time. A gente tem uma pequena escala que a gente tem hoje, até uma grande escala, a gente consegue subir imediatamente, né? A mesma coisa acontece com o nosso parceiro lá do nosso joint venture lá em Santa Catarina, né? Então, eu não vejo aqui problema, né? Resta saber o que o governo federal vai fazer, os governos estaduais, né? Também acho uma questão não é generalizar, né? Porque acho que cada região vai ter seus crescimentos ou não crescimentos, dependendo de cada gestão, de cada impacto que tomou, né? Alguns estados tomaram um impacto muito forte, né? Com muitas vítimas, né? Outros, por exemplo, no estado da Bahia, não, né? Estado de Pernambuco, tanto aqui, praticamente 100 vezes a menos, né? Então, a gente acho que não consegue generalizar. E nós vamos exportar, né? O dólar em cima, aí não tem que aproveitar, entendeu? Chile, um grande mercado, Colômbia, né? E México, Estados Unidos, né? Possivelmente Europa, toda a Europa está crescendo muito, naquela região Tchecoslováquia, Hungria, eles descobriram fotovoltaico. A Alemanha redescobria fotovoltaico, Suíça redescobria fotovoltaico, está faltando material. Para ter uma ideia, clamps, 4 meses
de lista de espera, 4 meses clamps. Aí a gente tem que aproveitar, né? Porque a gente consegue vender praticamente o dobro do preço. Olha lá. Eu entendi certo ou você está falando que vai vender pelo dobro do preço? Não, a gente consegue vender o dobro do preço com $6. Ah, entendi. Por causa da moeda, do câmbio. Exatamente. Tá bom. Carlos, como é que a SCM está se preparando para a retomada do segundo semestre? Olha, Carlos, hoje a SCM está pronta para o hoje já, né? Para o hoje nós já estamos prontos, né? Para o segundo semestre, como eu falei, é a continuação do planejamento nosso, né? Interno da empresa, e nós estávamos limitados, né? Até o mês de março, nossa produção. Hoje não, hoje nós aumentamos em 50% ela, tá? Então, o que é muito importante para nós, uma coisa que o Daniel falou, muito importante, a questão da importação. Chile, Colômbia, Uruguai, Argentina está meio pererecando lá embaixo, né? Tem sido bem legal, né? Você trabalhar com câmbio dessa forma. Acho que isso é muito importante, tem sido muito importante para nós, principalmente que hoje nós vendemos desde o tarugo de alumínio, né? Nós fazemos a transformação, como nós vendemos também um material pronto, transformado. Então, tem vários tipos de negócio dentro da nossa empresa hoje, né? Então, ideias dos nossos clientes, nossos parceiros também, que vêm de fora, têm trabalhado. Hoje, com a nossa nova filial, né? Vou falar para vocês aqui, que ela inicia agora no mês de julho ou agosto, por causa da pandemia a gente acabou. Em Pernambuco, nós vamos estar em Recife, um planejamento desde o ano passado, que agora se concretizou, né? Para a gente estar mais próximo dos nossos clientes. Como eu falei, hoje nós vamos ter um estoque também a pronta entrega para o nosso cliente que atende o Nordeste e principalmente, como eu falei, a gente está se estruturando cada vez mais em estoque, qualidade dos produtos, que é muito importante frisar isso, né? Então, eu vejo assim, que são empresas que estão hoje nessa live, nesse webinar, são empresas que priorizam a qualidade dentro do mercado nacional. São empresas que vão continuar, que já estão no mercado há tantos anos e vão continuar muitos anos depois desse boom do fotovoltaico. Por quê? Priorizam a qualidade, a segurança, e isso é muito importante, né? Principalmente pelo mercado. Não entrando em leilões de preço, isso porque não é saudável para a economia de nenhuma empresa e não é saudável para a economia do mercado. E outra coisa, o cliente final, o integrador, acaba comprando às vezes gato por lebre, né? E nem sabe o que está acontecendo lá com a própria estrutura dele. Eu vejo isso acontecer muito, né? Infelizmente tem aumentado os acidentes aí de fotovoltaica devido não somente a estruturas, né? Mas a alguns outros problemas de dimensionamento também, porque as empresas têm que começar a aprender a dar esse espaço para as empresas de estruturas, ser parceira realmente, trazer toda a inteligência de engenharia para eles. Mas, para finalizar, o nosso planejamento é este, né? Nós esperamos aí estar no mês de setembro, acredito até novembro, a gente já está novamente na nossa capacidade de 790 toneladas mês, atendendo todo esse mercado aí, que é importante. Carlos, quais empresas exatamente estava se referindo por comprar gato por lebre? Não, eu não vou falar o nome, cara. Só o pessoal depois vai me bater, vai descer a cacete para mim, né? Porque o que acontece? Tudo bem. Foi só uma curiosidade. Eu imaginei que você não fosse. O que acontece é o seguinte, porra, dá um problema lá na estrutura, o bicho pegou, toca o telefone aqui. Poxa, Carlos, olha, eu tô com um problema na minha estrutura lá, eu achei que era uma coisa, é outra, agora não tem fundação, o material não entra, o cara me vendeu uma coisa, tá retorcendo tudo, poxa, eu não sei mais o que fazer, eu já tô há 60, 90 dias esperando uma solução, né? Como eu falei, às vezes não é colocar o nome nas empresas, mas é reforçar que nós, como empresários, foi uma provocação setor, estamos de olho neles, né? E aguardando eles melhorarem também, como nós fazemos, cada um daqui, a Politec, a Tritec, a K2, a gente tem investido muito em tecnologia, tem investido muito em segurança e nossos produtos para o mercado. E todo mundo, cada um de nossas empresas sabe que não é de graça. Mas a gente está de olho no pessoal que vai para o leilão aí. Eles acham que a gente não está de olho, mas a gente está de olho. Porque o cliente, Guilherme, você está segurando a risada, Guilherme. Eu te conheço, pode falar. Porra, você vai falar o nome das empresas. Não, não vou falar, não vou. Mas eu vou falar assim. Não, eu estou perguntando para o Guilherme. A gente vende aquela estrutura lá de perfilado, perfurado. Aí o cliente dele tem problema na obra, ele liga para nós pedindo um laudo aqui. Eu falo para ele a primeira coisa: meu amigo,
comprou gato por lebre, é complicado, ninguém vai dar um laudo para você ou vai dar uma RT de fabricação com uma estrutura que você comprou do outro teve problema, né? Então a gente tem que ficar esperto com isso no mercado, a gente tem alertado sempre, né? Muitas empresas ligam e falam assim, poxa, agora já tive um problema, estou 90 dias parado na minha obra que eu não consigo. Porque as pessoas têm que entender que a estrutura é o primeiro item que vai na obra, né? Então é isso que a gente tem que ver. Então a gente prioriza e a gente sabe quem é sério no mercado e quem está apenas para leilão aí, né? Simplesmente vou fazer o mais barato que vai dar certo. Não dá não, tá? Quando tiver um problema com a seguradora lá, ela sabe como trabalhar e ficar na cola do pessoal. Não pense que a seguradora vai reembolsar simplesmente porque tem um certificado, tem um laudo, que não vai não. Muito bom. Boa colocação. Quer comentar Sim. alguma coisa, Guilherme? Eu vi que você estava aqui, não se aguentava. Porra, Gui. Não, eu corroboro com as observações do Carlos Bebiano. Eu acho fundamental para o mercado nosso, em todos os itens, elementos que a gente mesmo tem, uma preocupação muito grande, porque a hora que temos um problema, a hora que dá um problema, a percepção que fica para o consumidor, o cliente final, de que é on-off, né? Isso funciona, isso não funciona. Então, o pensamento, esse raciocínio que a gente agora, nesse momento, está falando de estrutura e para a estrutura, mas ele serve para todos os itens que estão na cadeia, falando de equipamentos, né? Isso serve, obviamente, para módulo, isso serve para inversor, isso serve para string, isso serve para conector, isso serve para cabo. Ou seja, a hora que alguma coisa dá errada, o vizinho que não tem aquele sistema, ou que tem, tá vendo? Por isso que eu não confio nesse negócio aí e tal, porque dá problema mesmo. E ele não sabe por que deu problema. Então, tá correta a observação do Carlos. A seriedade do mercado é a seriedade de todos, né? Quando impacta para todos. E é por isso que é bom ter empresas sérias, competentes, que estão preocupadas em entregar a qualidade. Nós estamos falando de uma solução onde a gente diz o seguinte, olha, ela vai durar 25 anos. Não adianta um elemento só durar 25 anos. De que adianta, por hipótese, o módulo durar 25 anos, mas a estrutura não durar 25 anos? Como é que você vai fazer? O módulo dura, mas a estrutura não, ou qualquer outras coisas, né? A gente sabe que o inversor ele tem um tempo menor, mas está previsto, está dito, ou deveria estar dito, porque faz parte do processo. Então, o setor, e aí o papel, aí eu acho que é o papel nosso também, né, Carlos? O papel da ABGD, né, dos associados da ABGD, de educar, de fazer entender de que todos esses pontos são importantes. Claro, sem a menor dúvida. Era isso. Eu ri, mas é porque eu estava lembrando de uma outra história. Eu ri. Não, a gente concorda contigo. Nós sempre estimulamos muito o conhecimento, conhecer, saber o que se trata, a certificação, a capacitação das pessoas, ver a procedência do material, ver para quem já forneceu. A estrutura é uma das partes, talvez se não a mais importante, é o início do projeto, como foi bem colocado aqui também. É muito importante saber a procedência e se segue as normas internacionais, as normas brasileiras, as normas de segurança, não só da estrutura finalizada, mas do próprio material que eles recebem. É fundamental isso. Tem que ter um projeto, tem que ter um teste, né? Não pode partir para gambiarra. Eu acho que essa parte de gambiarra o nosso mercado já abandonou, né? Isso era muito lá no começo, lá atrás, há 10 anos atrás. Agora existem empresas que estão investindo bastante em capacitação, em treinamento, em certificação, em qualidade do material, em tecnologia, e elas têm condições de enfrentar o mercado, que não só aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo. Eu acho que a gente sempre vai estimular isso, a competição e o desenvolvimento de tecnologia, para bem do consumo como um todo. Agora, continuando, então, pela ordem inversa agora, Vitor, como é que vocês estão, como é que a Politec está se preparando aí para o segundo semestre, com retomada a pleno vapor? A gente partiu da hipótese que nós vamos retomar a pleno vapor e vamos fechar o ano com a mesma previsão que a gente tinha de crescimento em 2019. Exatamente. Você disse a pleno vapor. Existe o cenário, é provável que exista esse cenário, onde tenha muito projeto represado e a hora que acabar essa quarentena, esses projetos represados dêem um boom no mercado. Existe essa possibilidade também de a gente ter o inverso.
E a gente tem que estar preparado para isso. Então, a primeira coisa, realmente, que nem foi dito aí, é ter um estoque considerável. Hoje, a gente aí conta com um estoque mais de 30, 40 mega em estoque. Então, realmente, se preparar para ir para uma demanda que pode surgir do nada. Então, você tem que estar preparado para isso. Então, também, nesse meio termo, a gente aproveita que a demanda de projetos reduzem e a gente aproveita a mão de obra da equipe para desenvolver produtos novos. Então, aqui a gente está desenvolvendo, a partir de ontem, começou o novo protótipo do tracker com bifacial. Então, o bifacial é uma solução que está entrando no mercado, a gente está desenvolvendo soluções para isso, estamos começando a testar o desempenho do bifacial em diversas condições. É um produto novo, né, no Brasil ainda. Também estamos desenvolvendo um carport aí para usinas grandes, um carport aí para cobrir até 8 carros por pilar. Então, uma estrutura de vão grande. Então, são produtos aí que a gente está desenvolvendo, aproveitando esse período de baixa para desenvolver produtos novos. Então, como eu disse, tudo é uma oportunidade, né? Então, a gente tem que aproveitar isso para realmente desenvolver produtos novos. Ainda assim, é uma oportunidade para reduzir custos, tem que buscar como reduzir custos da empresa, desde todos os consumíveis que você usa, tudo tem que buscar reduzir custos, né? Então, você tem que estar preparado aí para um cenário que pode ser negativo, como um cenário que pode ser muito positivo. Então, tem que basicamente ser pragmático, né? Nessa hora você não pode ficar nem achar que vai acabar o mundo e nem achar que vai explodir, né? Mas você tem que estar preparado para qualquer cenário. Outras coisas aqui que aqui ninguém comentou ainda, a questão de você tem que estar preparado para os possíveis renegociações de pagamento. Então, você tem que renegociar com o cliente quer um prazo maior, você vai ter que renegociar com o fornecedor também. Então, são diversas coisas que afetam o fluxo de caixa da empresa. Então, muitas empresas acabam até falindo por não saber gerenciar isso. Dá um prazo muito longo para o cliente e aí não consegue, isso afeta demais o caixa da empresa. Então, nessa situação agora, você aprender a gerenciar isso é muito importante. O que mais aqui? A gente também teve a questão de dificuldades de entrega, né? Então, essa pandemia aqui trouxe alguns atrasos de entrega. Então, a gente realmente, o estoque faz mais sentido nessa hora, a hora que você vê que tem algumas quebras no fornecimento, você tem que estar com o estoque para suportar isso. E a nossa produção também, a gente tem linhas de produtos, né? Tem alguns produtos que são de maior mão de obra intensiva. Então, a gente aproveita essa hora para produzir esses produtos, que levam mais tempo para ser produzidos. Por exemplo, o próprio tracker, ele demanda mais mão de obra. Então, a gente aproveita abaixo da demanda para produzir produtos que são mais, que demandam mais, entendeu? Então, Entendi. Tudo isso são oportunidades aí que a gente vai buscando para usar a capacidade instalada que a gente tem. Então, todos os produtos nossos são nacionais, material todo nacional, então são características aí que acabam ajudando, de certa forma, ainda segurando essa parte de oscilação aí de moeda, de dólar, né? Tudo isso. Bom, acho que basicamente é isso. Obrigado, Vitor. Não sei se o Guilherme quer comentar antes de eu passar para o Martin. Não, eu acho que o raciocínio do Vitor tá correto.
e de muitos aí que foi colocado, né? O momento é para realmente reavaliações, né? Que eu percebo aí que o pessoal da Politec está fazendo, né? O que eu posso somar agora, né? Não vai dar para somar tudo, né? O momento é diferente. Então, o que eu agrego? Está correto. E conhecimento é fundamental. Conhecer de finanças sim é fundamental. Se não conhece, tentar se aproximar de alguma empresa, ou como sugestão para os integradores, o Sebrae faz um trabalho interessante, né? Tem boas alternativas agora no mercado para poder buscar passar por esse momento. Então, tá perfeito, é isso. Ok. Bom, Hans, Tá bom. Martin, Vamos finalizar. Tá. Você ficou para o final para falar como é que a K2 está se preparando para a retomada do mercado no segundo semestre. Depois depois que você acabar de falar, a gente faz o encerramento na ordem inversa. Conforme você vai estar falando, eu vou estar mudando o nome de vocês aqui, colocando o nome das empresas para aquela foto final. Tá ok? Tá bom. Na verdade, solar, na minha época, meus anos em solar, era sempre muito imprevisível, né? Planejamento mais que 3, 4 meses na Europa nunca tinha na história da Alemanha, né? Os últimos anos estava se bem mostrando uma movimento mais estável. Então, para mim, voltamos para 2010, 2011, 2012, onde o mercado estava bombando e depois fechando completamente. Então, o que a gente faz hoje é ver, né, com nossos distribuidores, o que são as necessidades que eles precisam nessa época, né? Como nós como K2 podemos agregar mais valor além da estrutura metálica. E segundo o grande caminho do K2 é a digitalização, né? A gente tem nossa base, nossos apps, temos parcerias globais com SolarEdge, com Fronius, com SMA, estão chegando ainda mais. Nesse caminho, a gente tem agora, vamos falar um pouco, tempo para investir nessas parcerias também, para crescer paralelo com o mercado, né? E para o Brasil, eu estou vendo que o mercado está retomando, e como nós somos focados em distribuidores, em GD, só rooftop, né? Para nós, eu acho que o rooftop, o mercado o comercial que vai continuar, né? Com certeza diferente, mas já está mostrando que o impacto não é tão grande. Talvez as pessoas hoje em casa vão amanhã ou pensam hoje ainda mais em como eu vou fazer minha usina solar ou vou colocar mais uma bateria e tudo isso. Então, em breve, a gente está fortalecendo nossas parcerias com distribuidores e paralelo, claramente, digitalização, né, no foco da nossa empresa global. Terminou? Tá bom. Desculpa, chegou atrasado aqui. Obrigado. Guilherme, você quer comentar? Vamos. Acho uma ideia muito interessante essa proposta que o Hans colocou aí, de um olhar para a digitalização. Eu percebo isso no teu movimento de empresa, eu vejo que a K2 faz esse movimento. E também nessa ideia das parcerias com outras empresas que são correlatas ou que fazem parte deste mesmo negócio, porque isso dá força, isso reforça as ações, a ação em si, né? Então, a gente sabe que digitalização é um tema que está vindo agora, então se impôs, né? Está aí. Basta
ver o fazendo aqui agora. E para as próximas, né, esta geração e as próximas, vai ser uma prerrogativa. Então, não vai ter como não pensar nisso, né? Ainda que a gente esteja aqui falando de estrutura e a gente pensa que estrutura é algo muito rígido, né? Tem que ser. Mas eu digo o que mais, né? O que eu posso, o que mais posso agregar dentro desse contexto para o meu posicionamento. Então, é uma ideia muito boa. Acho que parabéns. Tá bom. Obrigado, Martin. Obrigado a vocês. Bom, nós praticamente chegamos ao final, né? Estamos aqui com 1h30 de webinar. Eu vou me despedir, agradecer vocês e vou pedir até para o Guilherme gentileza de fazer o encerramento final. Quero agradecer o Carlos aí da SSM Estruturas pela participação. Muito obrigado. Parabéns toda a informação que você trouxe, desenvolvimento da SSM Estruturas, empresa 100% nacional, sei das dificuldades que vocês passaram no início e hoje estão aí como uma das melhores empresas de estruturas aqui do Brasil. Quero agradecer também, eu estou seguindo a ordem aqui que está no meu vídeo, tá? O Vitor da Politec, eu conheço o Vitor, o pai do Vitor também, os dois CEOs, né, da empresa, especialistas no setor, engenheiros, se aprofundaram bastante no assunto, conhecem profundamente o assunto. Agradecer a participação de vocês, é uma grande empresa também nacional, fabrica estruturas, trackers e agregados do setor. Eu queria deixar aqui o grande, como é que eu falo assim, admiração pelas empresas que vocês tocaram do zero, né? Desenvolvendo aqui no Brasil um mercado tão difícil como é esse aqui no Brasil, com tantos impostos, tantos imprevistos, né? E aí uma queda de demanda tão repentina assim que aconteceu. Parabéns e eu agradeço a sua participação aqui no webinar. Queria agradecer também o Daniel, que eu já conheço também há alguns anos, da Tritec. Não sei como ele arranja tempo para fazer tudo isso. Ele não falou, né? Mas ele, além de tudo isso, de Consul da Suíça, Tocar, Tritec, todas as empresas que passou, ele também faixa preta de Karatê. Acredito que ele faça parte do departamento de cobrança da empresa. Quando tem algum problema... Quando tem algum problema, é ele que vai lá falar com o cliente, perguntando se tem alguma dificuldade, o que está acontecendo. Então, parabéns também, Daniel. Eu sei que as estruturas de vocês hoje têm um market share bastante elevado no Brasil. As pessoas não sabem. A gente fez uma pesquisa, vocês estão sabendo, online aqui, e pelo menos todas as pessoas que participaram aqui no Zoom votaram quais estruturas utilizam. Nós vamos divulgar essa pesquisa. Nós também convidamos um outro fabricante para estar aqui conosco. A gente procura colocar 4, no máximo 5, para não ficar muitas empresas assim, senão acaba não evoluindo, né? A gente escolheu os mais citados no mercado. Teve um quinto fabricante muito conhecido, mas por problemas deles, eles não conseguiram participar também. Mas ele está lá na pesquisa também, na pesquisa ele aparece. E queria agradecer também o Martin, da K2. Eu conheço o Martin desde a época que ele estava com os inversores, né? Agradeço, né? Também. Até antes. Até de antes, eu lembro, né? Tecnometal Itajobi. Itajobi, é verdade, O primeiro projeto de parceria público-privada feita no Brasil. Eu havia esquecido disso, estava envolvido nisso, é verdade. Então, agradeço, parabéns também por tudo que vocês desenvolveram com a K2. Eu sei que você começou um trabalho do zero aqui no Brasil, muito difícil, e também tem bastante considerável número de empresas que estão utilizando a estrutura de vocês. Vocês 4 estão de parabéns. Queria agradecer também todo mundo que ficou até quase às 19 horas nos assistindo, tanto aqui no Zoom quanto lá no YouTube. E me despeço de vocês, mas não sem antes passar a palavra para o Guilherme Crispim, que está nessa área há muitos anos também, conhece módulos, BIPV, cabos agora, conhece bastante o mercado e é o nosso presidente do conselho da ABGD. Com você a palavra, Guilherme. Um abraço, eu agradeço também a sua presença aqui. Bom, Carlos e todos, acho que você já passou, fez um giro né? O Vitor, Carlos Bebiano, Daniel, Hans,
enfim, todos que estão participando aqui, perfeitas considerações. Penso que é muito importante a gente poder apresentar essas empresas e o que elas têm feito no mercado. A BGD ela tem procurado, tanto na série que ela tem feito ali, diálogos, conversar com, né, e vão vir outros tantos mais, conversar com... E um detalhe importante, independente de ser associado da BGD ou não, a gente tem feito interesse com todo o setor, enfim, integradores, fornecedores e por aí vai, porque eu acho que o momento é muito oportuno, né? O Vitor colocou bem, o que a gente pode aproveitar desse momento agora. A gente muitas vezes falou assim, puxa, eu não vi essa live, eu não vi esse webinar porque eu não tinha tempo. Agora tem algum tempo para poder ver e ver como é que cada um está se posicionando. Então, é um pouco da nossa forma de contribuição, de contribuir com o mercado. E é isso, fico muito satisfeito de ver empresas que a gente viu aí há 3, 4, 5 anos atrás, cada vez mais com um profissionalismo maior, participando do mercado. Isso é muito saudável, isso é muito bom de ver. E é isso. Agradecer a todos que estiveram conosco até agora. Continuamos firmes, com coragem, vamos em frente, vai passar. E temos que estar preparado para o momento que isso tudo estiver no novo normal, né? Que é o termo aí que muita gente tem usado, e eu concordo, no novo normal. Vamos lá. Tá bom. Tchau para vocês, então. Obrigado. Depois o Martin tem que dizer para nós onde que ele está conseguindo cortar o cabelo, que eu não estou conseguindo. Até ontem, viu? Eu cortei ontem. Boa, Martin, boa. Um abraço, vocês. Tchau. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.